Desde a chegada da pandemia, o mercado está em constante mudança e busca crescente por inovação. Cada vez mais empresas estão enxergando em consultorias novas formas de agregar valor ao seu negócio. Mas vamos lá, você aí sabe qual é o papel de um consultor empresarial? Nos últimos meses, o setor cresceu de maneira significativa e isso só tende a crescer. O foco da consultoria é ajudar clientes a crescerem e inovarem cada vez mais seus negócios, um serviço essencial, principalmente com a chegada da pandemia. A gente teve um momento inicial da pandemia que foi um momento de segurança, né? De segurar a mão e cuidar para que a empresa conseguisse sobreviver à instabilidade do mercado. Esse período da pandemia já passou. A gente está no período da pandemia agora de reestruturar o negócio, porque o comportamento de consumo mudou, né? E colocar esse plano de ação para manter a competitividade da empresa. Então, a consultoria, ela ajuda justamente da gente encontrar a estratégia certa para a empresa recuperar o fôlego e ter competitividade de mercado. A consultoria empresarial pode ser contratada por empresas de todos os portes. O importante mesmo é estudar cada perfil. O principal papel de uma consultoria empresarial é a gente ser o braço de apoio para que as empresas consigam alcançar o objetivo que elas têm, né? Então, dentro do contexto da organização, às vezes tem algum ponto, algum gargalo que precisa ser alinhado para que a gente consiga atingir o resultado. E a consultoria, ela entra justamente nesse ponto, de ajudar a empresa a alinhar as velas, de ajudar a empresa a encontrar o caminho, o melhor caminho, o caminho mais rápido, mais barato e que se enquadre com a cultura organizacional. Então, esse é o principal papel de uma consultoria, ser um braço de apoio para que a empresa dê certo. E isso não necessariamente requer um investimento financeiro alto. Talvez, se a gente tiver uma estruturação de um plano que se enquadre dentro do mercado dessa empresa, o que vai mudar é a estratégia, o comportamento, é a forma de lidar com o cliente e não necessariamente é investimento financeiro. E para que o serviço dê certo, o importante é você analisar, criar uma estratégia e, claro, ter planejamento. A gente não consegue chegar numa estratégia bem desenhada, num resultado assertivo, se a gente não faz um planejamento adequado. Então, dentro da consultoria, a gente trabalha tanto no levantamento dessas necessidades de estratégias, né, tudo aquilo que pode potencializar o negócio, quanto no desenho desse processo, para a gente alcançar esse resultado no final. Sem dúvidas, a pandemia trouxe novos hábitos a todos e não foi diferente com o empresário, seja ele de pequeno, médio ou de grande porte. A venda online, por exemplo, tornou-se uma das principais aliadas do investidor para sobreviver durante a pandemia. Então, a pandemia, na verdade, acelerou um processo que já era talvez necessário dentro do contexto das organizações. Por que isso? Quando a gente estava vindo em um processo gradual de entender que a mudança era necessária, a gente ainda não estava preparado para uma mudança tão brusca. Com a pandemia, o primeiro ponto foi uma instabilidade. E essa instabilidade gerou uma crise interna dentro das organizações que fez com que elas estivessem mais atentas ao mercado externo, ao que acontece fora da empresa, que ela não tem controle, mas que impacta diretamente todas as atividades e todo mundo que trabalha dentro da organização. Então, com essa mudança, né, com essa compreensão que o mercado externo ele tem relevância, as empresas elas hoje têm uma proposta diferente ao encarar o cliente, ao encarar o fornecedor e ao encarar o que ele chama de concorrente. Se as empresas locais, principalmente tratando em um negócio local como São Mateus, que é uma cidade ainda pequena, elas estavam ainda pensando na concorrência local, meu vizinho, aquele que está próximo. Com o contexto da pandemia, ela entendeu que não existe mais essa limitação regional, essa limitação de espaço para a concorrência, porque o consumidor dela está na rede social, o consumidor dela está na internet, ele consegue comparar preço não só com a empresa do lado, mas também com uma empresa de outra cidade e até de outro país. A pandemia ela modificou muito a forma de fazer negócio e a forma de consumir.
Os consumidores eles passaram a ter uma percepção maior do que a entrega de valor. Se hoje a gente tem uma situação de recessão no país financeira, as decisões de compra dos consumidores elas estão muito mais pautadas naquilo que é mais relevante para ela. Então, os consumidores eles escolhem mais o que vão comprar, porque tem que fazer essas escolhas necessárias, e as empresas que elas se destacam e continuam entregando bem são as empresas que conseguem entregar valor. Eles conseguem perceber o valor das entregas desses produtos. Sem dúvidas, existe um comércio e uma economia antes e durante a pandemia com características bem distintas.